Esperadores de todo mundo, sejam bem-vindos a mais um programa Fonte de Vida. Hoje venho falar de um assunto muito importante, um segredo que vai mudar a sua vida e vai lhe conceder vitória sobre todas as situações. É que quando se trata de seu destino, quando o assunto é o seu destino, quando o assunto é a sua felicidade, quando o assunto é a sua prosperidade, o inimigo se levanta no caminho, o inimigo se levanta para matar esse destino, o inimigo se levanta para barrar esse destino, o inimigo se levanta para colocar obstáculos no caminho. Então, se uma pessoa não tem esse segredo para vencer, então ela vai continuar sempre com a vida em retrocesso, com a vida para trás, porque não está conseguindo transpor barreiras, não está conseguindo transpor obstáculos. Então precisa de determinação. A determinação não é teimosia. A teimosia é quando uma pessoa faz coisas que está vendo que não vai dar certo, mas insiste em fazer. Isso chama-se teimosia. A teimosia não vai nos levar à vitória. A teimosia vai nos machucar. Quando uma mãe dá um conselho à sua filha ou ao seu filho: minha filha, veja lá esse homem que você tem. Eu já acompanhei que esse homem não é boa pessoa, não é um exemplo. A atividade profissional dele é obscura. Cuidado, minha filha. Então, a pessoa não quer ouvir aquilo que estão sendo aconselhado e insiste naquela relação, e amanhã de se ver num grande problema. Amanhã de se ver num grande problema. Por quê? Porque foi teimosa. Mas existe aquilo que nós chamamos de determinação. Estou encontrando barreiras, mas eu estou determinado para ir para frente. Eu quero começar um negócio. A barreira se levanta contra mim, roubaram o meu dinheiro e eu não recuo. Estou avançando, estou procurando mais recursos para andar com aquele meu negócio. Eu quero começar um negócio. Combinei com pessoas para viajarmos para a China porque eu não conheço, me deixaram, mas eu não desisto, continuo procurando um caminho para chegar à China, porque eu sei que é aquele negócio que Deus me revelou que eu tenho que praticar para subir na vida. Então estou dizendo que a teimosia vem do coração. Escuta isso, a teimosia vem do coração. A teimosia vem do coração. O coração é enganoso. Ninguém pode domar o coração a não ser Deus. Então o coração te insiste e você está entrando no abismo enganado pelo seu próprio coração. Enquanto que a determinação vem de Deus. Uma pessoa determinada primeiro tem que ter ouvido de Deus. Deus tem que confirmar: é esta mulher que eu escolhi para si. Então toda e qualquer dificuldade que você for encontrar ali, você não vai desistir, vai continuar andando atrás daquela mulher, perseguindo aquela mulher, porque você já ouviu de Deus que aquela é a mulher certa para si. Só que não está sendo fácil você possuir aquela mulher. Foi assim que aconteceu com Jacó. Sabia que ele queria Raquel. Era a mulher que ele tinha ouvido do Senhor que seria a sua esposa. Então Labão, o seu sogro, tentou inventar mentiras, manobras ali para lhe dar aquela mulher que não é, mas Labão preferiu perseverar. Foi determinado para poder possuir a sua esposa. Foi aí que o Labão disse que para você ter a sua esposa, terá que trabalhar mais 7 anos. Ele disse: não há problema, mesmo que fossem 14, mesmo que fossem 21, eu iria trabalhar, porque essa é a mulher que Deus me deu. Então eu vou lutar por ela, estou determinado a vencer por ela. Eu quero repetir isto, porque acho que não me percebeu. Estou a dizer que a teimosia vem do coração, mas a determinação vem de Deus. A teimosia vem do coração, é da carne, é uma coisa da carne. A teimosia é da nossa natureza carnal, mas a determinação é espiritual e vem de Deus.
É preciso ser determinado para ser um crente com sucesso. É preciso ser determinado para ser uma pessoa de sucesso. É preciso ser determinado para ser um empresário de sucesso. É preciso ser determinado para ser um bom pai. É preciso ser determinado para ter uma família. Está a faltar determinação. Nós temos pessoas com um coração mole, um coração derretido. Basta encontrar um pequeno obstáculo, está a desistir. Basta tropeçar numa pedrinha qualquer, está a desistir. Basta bater com a cabeça na muralha, diz que isso não é possível, não é para mim. Não! Seja determinado, você vai vencer. Por quê? Porque o diabo, a sua missão é matar, roubar e destruir. E ele não vai te deixar você chegar aonde você quer. O diabo não vai te deixar você viver a vida que Deus determinou para você. Ele vai colocar obstáculos no caminho, vai colocar ciladas no caminho para matar o seu destino, para destruir o seu destino, para roubar o seu destino. Então você poderá vencer através da determinação. Uma pessoa determinada é uma pessoa que vai para frente, mesmo quando é perseguido atrás pelos inimigos. É uma pessoa que vai para frente, mesmo quando é cercada em todos os lados pelos inimigos, mas a sua intenção, o seu foco está no seu destino e não quer ouvir nada. Ele quer alcançar aquele destino a todo custo com a ajuda do Senhor. Irmãos, quando o Davi vai lutar com Golias, havia um segredo muito grande nesta luta. Ele, ao vencer Golias, estava aprovado como rei de Israel. Ao vencer o Golias, ele já tinha via aberta para ir viver no palácio. Porque o Saul tinha dito que a pessoa que lutar e vencer iria casar com a filha e não só teria muitos benefícios por parte do rei. E Davi sabia que estava destinado a esses bens. Mas quando ele foi lá ver os irmãos, chegou lá, os irmãos perguntaram: o que é que você veio fazer aqui? Vieste nos espiar, nós sabemos a tua mania, porque você gosta de assistir violência. Mas Davi disse: apesar de me insultarem, apesar de ralharem comigo, eu não vou desistir. O meu foco é ir combater com aquele inimigo e eu vencer, porque eu sei que o meu destino está escondido atrás desta batalha. Há pessoas que têm medo de lutar. A sua vitória pode estar atrás de uma batalha. A sua vitória pode estar atrás de um sofrimento. A sua vitória pode estar atrás de uma situação adversa. Você precisa vencer aquela situação, porque quando é tempo de sermos promovidos, é tempo de sermos tentados. Quando é tempo de sermos promovidos, é tempo de sermos aprovados. E nós não podemos reprovar, temos que passar nessa prova. E um mecanismo para nós passarmos nessa prova é a determinação. Então Davi não prestou atenção àquelas palavras dos irmãos. Ele foi lá a um dos servos do rei e perguntou: o que será dado à pessoa que fazer esta guerra? E relataram tudo. Então ele disse: eu vou lutar. Eu vou lutar. Então levaram o Davi ao rei Saul. Quando chegou lá, o rei Saul começou a olhar Davi na carne. Desprezou por ser criança. Tinha 17 anos. Começou a desprezar. Disse: mas você, como é que há de ir lutar com uma pessoa que é experiente na guerra? Como é que você há de ir lutar com uma pessoa que é grande, pelo menos é grande em idade, em corpo, em tudo? Como é que você há de ir lutar? Não é possível, meu filho. Sabe, antes de eu continuar, eu quero te dizer que não preste atenção às pessoas que te menosprezam. As pessoas que te dizem que você não é capaz. As pessoas que te dizem que você não há de conseguir. As pessoas que te dizem que você não há de casar, porque na nossa família não há ninguém que já casou. As pessoas que dizem que você não há de ter carro, porque ter carro na nossa família é massinguita. Não ouça essas palavras. Seja determinado. Você diga assim:
Na minha família não há ninguém que casou, mas eu quero ser diferente, porque eu tenho Jesus no meu coração. Na minha família não há ninguém que compra carro, mas eu vou comprar carro porque tenho Jesus no meu coração. Estou isolado do espírito familiar hereditário, porque eu escolhi a Jesus. Seja determinado, vai vencer. Mas ouça assim. Então Davi estava enfrentando um segundo obstáculo. E o segundo obstáculo era o próprio rei Saul. Mas Davi mostrou determinação. Por quê? Porque ele já tinha ouvido de Deus. Aquilo que Davi ouviu, Saul não ouviu. Aquilo que Davi ouviu, os irmãos não ouviram. A promessa que Deus fez a Davi, Saul não ouviu, não há ninguém que ouviu, só Davi sabia, por isso estava determinado a lutar, porque ele ia possuir a sua coroa. Quando Deus lhe promete, não há ninguém que esteja de lado. Quando Deus quer mudar a sua vida, não depende das pessoas que te rodeiam. Então esqueça as pessoas que te rodeiam e fixa o seu olhar e a sua esperança, a sua fé na palavra de Deus que você ouviu. E hoje mesmo você está ouvindo essa palavra. Levanta do chão, começa a correr, porque você está determinado a vencer. Você está condenado a vencer. Deus não te colocou neste mundo para viver uma vida infrutífera, uma vida infeliz, uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Mas você tem que lutar para possuir o seu destino. Você tem que lutar para possuir a sua vitória. Você tem que lutar para possuir o seu amanhã. Então Davi disse, não, eu vou lutar. Sabe por quê, rei? Quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, apareceu um urso para comer a ovelha, mas eu saltei e fui pegar a boca do urso, rasguei e matei aquele urso. Então não consumiu a ovelha do meu pai. E outro dia aconteceu o leão e eu fiz a mesma coisa. Então este homem que está afrontando o exército de Deus vivo também será como um daqueles animais. Eu vou para lá. Eu vou para lá. Eu vou. Não interessa o obstáculo, não interessa a situação, não interessa a realidade. Eu vou para lá. Isso chama-se determinação. Isso chama-se determinação. E a determinação está interligada com a fé, com a confiança em Deus. Davi sabia que não ia lutar para vencer se não fosse acompanhado pelo poder de Deus. Davi sabia que não era ele que devia derrotar aquele gigante, mas sim o próprio Deus faria aquela guerra. Ele apenas precisava de ser determinado para Deus vencer por ele. Ele apenas precisava ser determinado para que Deus fizesse por ele aquilo que ele não poderia conseguir fazer. É o que é preciso na sua vida. Seja determinado para que Deus faça por si aquilo que você não conseguiria fazer pelos seus próprios esforços. Então Davi disse que eu vou lutar. Então lhe deram aquelas armaduras todas de guerra. Ele disse, eu não consigo andar com isto, porque não estou habituado. Tirem-me lá todas as coisas. Eu vou. Há um nome que está acima de todos os nomes. É através desse nome que eu vou lutar. Há um nome que está acima de qualquer inimigo, de qualquer gigante. É com esse nome que eu vou enfrentar esse Golias. Tire-me tudo aquilo que não vem de Deus. Ele tirou tudo. Há pessoas que querem lutar através de obras do oculto. Há pessoas que querem lutar através de manobras, enganando outras pessoas, inventando soluções. Isso não vale. Você tem que lutar nesta terra usando um único nome que foi dado no mundo, na qual importa que todos os homens sejam salvos, que é o nome de Jesus. Então Davi se apressou, entrou na linha da batalha e disse a um incircunciso, ao Golias, eu venho contra ti no nome do Senhor, e saiba de uma, eu vou te vencer, e já te venci, porque o Senhor é um homem de guerra, o seu nome é Senhor dos Exércitos. Veja só uma particularidade aqui, Davi ainda não tinha lutado, mas já estava dizendo ao seu inimigo que você está derrotado.
a nge se na lwa mas a byela nala leswaku xani ku hlulile. A nge se na mukhumba mas xa mu byela leswaku xani ni ku hohlotile. Esta fé é incrível. Esta manifestação de fé é incrível. E há muita gente que está morrendo nas casas, há muita gente que está sucumbindo debaixo da mão de Satanás porque não quer manifestar a sua fé. Davi manifestou a sua fé. E quando Golias ouviu isto, apressou-se para se encontrar com Davi, mas Davi tirou da sua alforje uma pedra e com a sua fisga atingiu o gigante que caiu no chão. Agora vamos lá pensar na lógica, vamos lá sair da fé. Entrar na lógica. Acha que uma pedrinha qualquer, um berlinde, pode matar uma pessoa? Uma pedrinha pode matar um gigante bem equipado e protegido na face? Não. Aquela já não era uma pedra normal. A partir do momento que Davi disse que atacava o gigante em nome de Jesus, toda a ferramenta, toda a arma que Davi poderia usar, mesmo que tivesse aparência de material da terra, mas já não era humano. Estava revestido da unção, estava revestido do poder de Deus. E não há nada que possa resistir ao poder de Deus. Foi por essa razão que a Bíblia diz, não é pela força, nem pela violência, mas é pela unção. Então, pela unção que estava na pedra, o gigante foi derrotado. Há unção nas palavras que devem sair da sua boca. Há unção que Deus colocou agora na sua boca para fazer as coisas mudarem, para fazer as coisas acontecer, para chamar aquilo que não existia à existência, para chamar aquilo que estava invisível na sua vida para passar a ser visível. Usa a sua palavra, usa a sua boca para você conseguir mudar a história da sua vida. Mas para isso você terá que ser determinado. Seja um crente determinado. Veja só, era tempo de Daniel ser promovido. Então o diabo se levantou com barreira. Não se esqueça que eu disse que quando é momento de promoção, o diabo se levanta. Satana otsuka matihlo. Akuluisa. Daniel tinha chegado o tempo de ser promovido. Então o diabo se levantou com barreiras, o diabo se levantou com acusação, e mesmo ele o que queria era matar a Daniel para que Daniel não fosse promovido. Ele não quis pôr Daniel doente, como faz às vezes. Ele não quis trazer um problema para Daniel, como faz às vezes, mas criou condições para que Daniel morresse, porque a morte de Daniel era o fim da promoção que Deus tinha preparado para ele. Então arranjou uns homens que agitaram o rei para tirar um decreto de que toda pessoa que for encontrada a orar tem que ser lançado na cova dos leões. Não precisas de fé, precisas de lógica. O que acontece com uma pessoa na cova do leão? Vai morrer, vai ser tragado pelos leões, vai ser comida para os leões e acabou a história. Mas há uma coisa que eu vou lhe dizer. Daniel disse que eu não vou deixar de orar, não vou deixar de confiar no meu Deus porque estou em perigo. Há um decreto que foi assinado pelo rei, há uma sentença que foi proferida contra mim, mas eu vou continuar a confiar. Este Deus que eu confio não há de me abandonar. Este Deus que eu confio é capaz de me levar ao meu destino. E mesmo que eu passe por esta ameaça de vida, eu não irei morrer, porque o meu Deus me prometeu um destino, é lá onde eu vou. Então foram buscar a Daniel e lhe conduziram para a cova dos leões. Sabe o que aconteceu? A Bíblia nos diz que quando lançaram Daniel para dentro daquela cova, o anjo de Deus desceu e foi fechar a boca dos leões. Os leões estavam bem famintos, mas não conseguiram abrir a sua boca para comer a carne que tinha sido dado ali. Então o rei, quando acordou o dia seguinte, foi à cova dos leões. Diz: Daniel, servo de Deus Altíssimo, por acaso o seu Deus conseguiu te salvar dos leões? Ele disse: estou vivo.
Estou vivo, Senhor. E disse, saia da cova. E ele saiu da cova. Saiu da cova. E quando saiu da cova, já tinha promoção assinada para ser governador na Babilônia. E os homens que tinham inventado mentiras, que tinham sido usados pelo diabo para lhe matar, para acabar o seu destino, foram conduzidos à cova dos leões. E a Bíblia nos diz que ainda estavam em cima, mas os leões já tinham os recebido, já tinham os estragado. Quero dizer assim hoje, as pessoas que proferiram maldições contra ti, são elas que estão entrando nessa maldição agora. As pessoas que desenharam mal para a tua vida, são elas que estão sendo conduzidas para o mal agora. Porque o Senhor, por causa da sua determinação em aceitar a Jesus e colocá-lo adiante de si para fazer as suas batalhas, Ele está te livrando da cova dos leões e está te promovendo para uma vida melhor. E os seus inimigos verão isso. Os seus inimigos verão com os seus olhos, porque você não está destinado a sofrer, mas você está destinado a ser uma testemunha viva do poder regenerador de Deus. Você está destinado a ser uma testemunha viva da mudança que é operada pelo poder de Deus. Seja determinado, irmão. Deixa de viver medo. Uma das coisas que aniquilam a nossa vida é medo. E Satanás trabalha muito com medo. Trabalha muito com medo. E Satanás insinua muitas situações para trazer medo no coração. E o medo é uma barreira para que o Espírito de Deus não nos toque. É por essa razão que a Bíblia nos diz que nós não recebemos espírito de temor, não recebemos espírito de medo para voltarmos a viver na escravidão, mas sim recebemos espírito de moderação, espírito de equilíbrio, espírito de poder. Uma recompensa por você ser o filho de Deus é poder. A recompensa que você tem por ser filho de Deus é poder. Poder para mudar coisas, poder para resolver situações, poder para viver uma vida feliz, mesmo num mundo atribulado e cheio de situações adversas. Então é esta mensagem que eu queria trazer para si hoje. Seja determinado. Não deixe a sua situação presente te controlar. Não deixe a condição do mundo lhe controlar. Controle as situações através da sua determinação. Atenção, eu não disse para ser teimoso, porque a teimosia vem do coração, enquanto que a determinação vem de Deus. E está baseado naquilo que Deus falou. O seu coração tem que crer que Deus falou, vai cumprir. É por isso que a palavra nos diz que agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus abre as portas, quem poderá fechar? Quando Deus fecha as portas, quem poderá abrir? Confie naquilo que Deus falou acerca de você. E o que Deus falou acerca de você é que você merece uma vida melhor. E foi por isso que Jesus veio ao mundo, entregou sua vida na cruz para lhe dar uma vida em abundância. Seja determinado. Seja determinado. Nesta vida aqui, existe o cair. Mas quando uma pessoa cai, tem que levantar. E quando levanta, não volta para trás, tem que ir para frente. Isso chama-se determinação. Mas uma pessoa não determinada, quando cai, volta para trás e começa a chorar. Para de chorar, levanta-se, diga com meu Deus, eu posso saltar muralhas, assim como disse Davi, e coloca o Senhor adiante de você, e com ele você pode saltar muralhas. Que Deus lhe abençoe e fique com Deus até o próximo programa. Não se esqueça, seja determinado, não deixa o diabo ocupar o seu território. Seja determinado e afaste o diabo do seu caminho em nome de Jesus. Amém. Siga a nossa página do Facebook e o nosso canal do YouTube Cristo Acolhedor. CEA TV, abrigo seguro.